Devem estar a perguntar porque é que eu estou com esta postura, mas é que este vídeo já foi gravado 500 mil vezes e vamos ver se é desta que isto fica como deve ser. Bem, 100% aviso já que em relação ao áudio não vai ficar. Estou a gravar este vídeo no armazém, no nosso ateliê, e há o barulho dos vizinhos, há o barulho de máquinas, há o barulho dos carros a passar lá fora e dos aviões a passar lá em cima. Mas vamos ver se é desta. Vai ser. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo desta segunda série do nosso canal 52. Estivemos um tempo afastados daqui, afastados do blog, das redes sociais, do Instagram e do Facebook, porque, já vão perceber porquê, esta empresa exigiu muito de nós nos últimos tempos, o nosso ateliê, o nosso trabalho, e nós não conseguimos ter mãos para tudo. Só que algo mudou, algo vai mudar agora radicalmente na nossa vida e nós acreditamos que estamos de volta para mais projetos criativos e mais vídeos aqui no canal. Desde que publicámos o primeiro vídeo desta nova série, recebemos imensas mensagens, comentários, chamadas de amigos e familiares que queriam sacar nabos da púcara, queriam saber exatamente o que é que se está a passar por aqui. E a pergunta que todos fizeram foi: por que é que vocês resolveram vender a casa e mudar para o campo? Em primeiro lugar, eu gostaria de vos contar o motivo que nos levou, ou que nos trouxe até aqui. Há cerca de um ano atrás, um pouco menos de um ano, eu e o Marcelo sentámos-nos para conversar. Estávamos os dois bastante cansados, algo desmotivados com o trabalho que estávamos a fazer, com os projetos que tínhamos em mãos, e percebemos que, ao fim de 3 anos de ter montado a oficina, que está ligada aqui com o ateliê, o caminho não estava a ser o que nós queríamos. Estávamos a seguir mesmo o caminho errado e tínhamos que mudar. Algo tinha que mudar. Estávamos muito cansados porque fazíamos gestão o dia todo, todos os dias da semana. Éramos empresários, e somos, o dia todo. Deixámos a nossa vertente mais criativa, o nosso gosto por desenhar, por criar, por inventar, por fazer projetos nossos, projetos novos e nossos, para passar a executar projetos encomendados por outros. E a isto associou-se a vinda de uma pandemia, não é? Foi o que agravou, de facto, estas nossas decisões de aceitar todo o tipo de trabalho, porque tínhamos medo do fim aí, precisávamos de faturar, uma empresa vive de faturação e tínhamos uma equipa a nosso cargo. E acabámos por aceitar, tanto na área da ilustração, do design gráfico, como também na área da produção, na oficina, tudo o que nos aparecia, com medo de um dia nos vir a faltar trabalho. O trabalho nunca faltou, de facto. Durante a pandemia nós trabalhámos sempre, ora em casa, ora aqui na oficina. Nunca houve um confinamento geral da equipa. Havia sempre coisas para fazer e, no entanto, não estávamos felizes, não estávamos bem, porque estávamos a fazer aquilo que não gostávamos tanto e não tínhamos tempo, não tínhamos espaço para os nossos próprios projetos. Achámos que tínhamos que mudar qualquer coisa e que seria agora ou nunca. Teria que ser uma mudança radical. Nós já tínhamos feito uma pequena mudança há 3 anos atrás, já achávamos que tinha sido uma grande mudança, que foi transferir o ateliê de um escritório, de um espaço reduzido, para este armazém, para este espaço maior, com 2 andares. No andar de cima funcionava o ateliê, no andar de baixo a oficina. Comprámos máquinas novas, fizemos um grande investimento e ao fim de 3 anos não estava a correr como nós tínhamos imaginado. Portanto, se com aquela mudança as coisas não estavam bem, nós teríamos que fazer então agora uma mudança mais radical. Queremos um estilo de vida diferente e queremos profissionalmente trabalhar de forma diferente. A juntar a isto o facto de a nossa filha estar mais crescida, mais independente e permitir-nos fazer essa mudança que nós precisávamos com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade e também com
o aval dela, com o seu apoio. Reparámos, nessa altura, que vender a nossa casa seria um ótimo negócio. O mercado imobiliário está muito favorável e vendermos a nossa casa iria permitir-nos continuar nesse caminho de mudança, de correção do caminho que estávamos a fazer, para podermos comprar a casa dos nossos sonhos. E a casa dos nossos sonhos não é uma casa nada de especial, nova, bonita, moderna, não é isso. A casa dos nossos sonhos seria aquela que nós podemos reconstruir, remodelar, fazer nela obras, pôr o nosso dedinho, como nós fizemos na nossa casa atual. Será aquilo que eu chamo de uma velharia charmosa. Onde é que vamos procurar essa casa? Ainda não sabemos muito bem. Temos uma ideia do local, mas o que nós sabemos é que tem que ser no campo. Tem que ser uma zona rural, eventualmente perto de uma aldeia, perto de uma localidade. Não tem que estar dentro da localidade, nem dentro de uma grande cidade, mas tem que estar perto de todos esses serviços. Tem que servir as nossas necessidades também, a nível de saúde, a nível de comércio, a nível também de negócio. Porque nós queremos continuar com o nosso negócio, queremos continuar com a empresa, queremos continuar com a oficina. O ateliê vai se dedicar mais à área da edição e editar as nossas próprias publicações. Algo que já tem vindo a ser feito, mas que será agora feito de uma forma mais incisiva e mais focada. O departamento de design, se assim podemos chamar, irá funcionar, mas mais sob a minha marca, Carla Nazaré. Eu sou designer de comunicação, sou designer de interiores, sou ilustradora, gosto de conciliar estas 3 áreas em projetos diferentes, projetos ligados à área comercial ou aos espaços de família ou a eventos, e quero continuar a trabalhar as 3 áreas da minha paixão. O Marcelo vai continuar na área da produção, com a oficina, com as mesmas máquinas. Não está tudo perdido, longe disso, muito pelo contrário, vamos reencontrar-nos novamente, aproveitar os anos que temos daqui para a frente com o investimento que fizemos para trás. Vamos trabalhar as nossas próprias obras, as nossas próprias criações, os nossos próprios produtos. Algo começou a ser feito também, mas que ficava sempre para trás. Todos os trabalhos de todos os clientes passavam sempre à frente dos nossos próprios projetos. E isso é o que vai deixar de acontecer. E o que é que vocês podem esperar aqui deste canal? Podem esperar aquilo que já aconteceu na primeira série. Muita humildade, mas também muita criatividade. Nós estamos a aprender, muito aprendemos estes últimos anos, muito temos para partilhar através deste canal, mas continuaremos sempre a aprender e continuaremos sempre a partilhar com vocês o melhor que nós sabemos. O mais giro será partilharmos o nosso projeto de vida, a obra que vem aí, a casa que nós queremos remodelar ou reconstruir, no espaço que nós sonhamos, no local que nós sonhamos. Contamos com vocês para nos acompanhar. Eu queria muito agradecer os comentários que já foram feitos, de pessoas que dizem: eu já não vou arredar mais pé daqui, eu quero saber o que é que vocês inventaram agora, o que é que vocês vão fazer. Quero agradecer muito aqueles comentários que fizeram de vocês são incríveis, porque há dias em que nós temos os nossos medos, em que temos as nossas dúvidas, nem tudo são decisões plenamente conscientes, há aqui um bocadinho de aventura, um bocadinho de inconsciência, um bocadinho de risco, para não dizer bastante, e por isso temos os nossos dias em que duvidamos da decisão que estamos a tomar. E é nesses comentários que dizem que nós somos incríveis, ou de pessoas que dizem que gostavam de fazer exatamente o mesmo que nós, ou que têm exatamente o mesmo sonho que nós temos e que um dia hão de concretizar, se calhar aguardando que nós partilhemos a nossa experiência,
é a essas pessoas que eu queria muito agradecer os comentários dos últimos dias. Eu digo eu, mas quando falo eu, falo nós. Eu, Marcelo e a Carolina. O Marcelo não está aqui ao meu lado, mas está ali por trás. Alguém tem que ficar por trás desta câmara, mas ele aparecerá sempre nos próximos vídeos. Aliás, eu julgo que no que toca a meter a mão na obra, será mais com ele do que comigo. Eu sou mais da parte da maquilhagem. E deixem-me descrever como é que é a casa e o sítio que nós imaginamos, porque quem sabe alguém por aí nos poderá dar alguma indicação preciosa. Como eu já vos disse, será uma velharia charmosa. Não nos importamos que seja velha. Eu tenho até uma predileção especial. Não quer dizer que seja. Pode ser uma coisa recente, pode ser uma coisa dos anos 90. Mas eu tenho uma predileção especial por casas centenárias, por casas do início do século XX. Num terreno, sei lá, para aí com 1 hectare, um terreno, não precisa de ser gigante, mas também não é assim tão pequeno. Um terreno onde nós possamos montar a nossa oficina, construir o ateliê, pode ter até um armazém, uma adega, algo que dê para transformar em ateliê e em oficina, onde possamos ter uma horta. Não queremos ser agricultores, mas podemos ter uma alface, 2 couves e uns brócolos. Queremos ter os nossos 2 gatos connosco, eventualmente um cão. A Carolina quer uma ovelha e eu acho que um pato também era giro. Será sempre, então, perto de uma localidade, mas enterrada na natureza. Ou um sítio onde nós possamos sair para caminhar, o Marcelo possa ir correr e estar sempre a respirar ar puro, onde possamos criar a nossa rotina segundo o nosso ritmo, o ritmo que nós queremos. E acho que é isto. Acho que não é pedir muito. Resta-me, então, beber uma colada do meu chá. E dizer aquilo que se diz sempre nestes vídeos, que eu não gosto de nada, mas que sou obrigada a fazê-lo, porque sem vocês este canal não vai ser nada. Então, se nos querem seguir, se nos querem acompanhar, Listen very carefully. I shall say this only once. subscrevam o canal e ativem as notificações no sininho para saberem sempre quando sai um vídeo novo. Se tiverem questões que nos queiram colocar, basta colocá-las nas perguntas aqui em baixo, nos comentários aqui em baixo. Quem sabe, um dia conseguiremos fazer um Q&A com a presença do Marcelo. Vamos desafiá-lo para isso. Por agora, me despeço e até já!